Comigo aí, por favor, do capítulo 2, versículo 1 em diante. A mim veio a palavra do Senhor dizendo, a mim, esse a mim é Jeremias. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, da tua afeição, quando era jovem, e do teu amor, quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que devoraram se faziam culpados, e o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de teres entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Passai a terra do mar de Chipre e vede. Mandai mensageiros a Quedar e atentai bem e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos, diz ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de água viva e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Eu vou parar aqui, do versículo 14 ao 19, que eu iria ministrar também, eu vou ministrar na quinta-feira, porque senão nós vamos perder muita palavra. Vamos orar? Amado Deus, tua palavra está aberta, e eu me coloco diante de ti como teu servo, pedindo que o Senhor me ajude a compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Tudo que é teu eu peço que prospere nesta noite, e o que não é teu eu peço que caia por terra. Mas também eu peço sobre os ouvidos dos teus filhos, que o Senhor arranque todo o ferrolho, que o Senhor tire todo impedimento, para que nós possamos receber a tua palavra e sermos abençoados para o tempo que o Senhor tem para nós. O Senhor tem nos dito de um novo tempo, a pedra rolou, o livro abriu, coisas novas, e Senhor, nós queremos que o mal que pode estar impedindo o nosso avanço saia da nossa vida e da nossa família. Então abençoa-nos nesta noite com compreensão e graça, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se assente, por favor. Irmãos, nós temos esse livro, que é um livro tremendo. A Bíblia é um livro tremendo. A Bíblia é um livro que fala e nos ensina sobre como ter um casamento abençoado, como ter uma família abençoada, como ter uma vida equilibrada emocionalmente. A Bíblia nos ensina e fala coisas tremendas sobre vida financeira, sobre empresa, sobre como avançar, fala sobre guerra, sobre dificuldades. A Bíblia é um livro maravilhoso, porque ela nos ensina muitas coisas. Mas esse livro que você tem nas suas mãos, além de ser um livro que faz tudo isso em nossas vidas, é um livro de exortação.
É um livro que eu posso te falar como homem de Deus, que tem muito mais exortação do que tudo isso que eu acabei de falar para você. Exortação. Exortação, a palavra exortação, quer dizer que quando você vai chegar para alguém e vai exortar essa pessoa, você vai dar uma coisa boa para ela, você vai tirar o que está errado, assim, trazendo uma forma bem figurada para você entender, você vai tirar aquilo que está errado, colocando algo de melhor no lugar. Você vai exortar a pessoa, dando a ela algo de melhor. Exortar não é brigar, exortar não é falar mal, exortar não é acabar com a vida da pessoa. Exortar é você colocar ela numa condição de ela ver que ela cometeu algo errado e que tem algo melhor para aquela coisa errada que ela fez. Isso é exortação. A Bíblia está cheia de exortações. Tem muita exortação. Aliás, é o manual do construtor. Quem fez essa palavra foi o próprio Deus. E Ele fez essa palavra porque Ele sabe quem nós somos. Deixa marcado aqui, vai para Jeremias 17, rapidinho. Jeremias capítulo 17, versículo 9. É o manual do construtor. Deus sabe quem nós somos. Jeremias 17, 9. Achou? O que está escrito? Pode ler, vamos ler juntos? Enganoso, mais do que todas, e desesperadamente, quem o conhecerá? Pergunta para o teu irmão, quem o conhecerá? Fala para o teu irmão, quem conhecerá o coração? Você pode estar do lado de uma pessoa que hoje ela está jurando amores por você e amanhã ela pode estar com raiva de você e querendo se separar de você. E você fala, como pode? É porque esse é o coração. O coração é isso. O coração é uma coisa complicada. E aquele que escreveu esse livro, Deus, Ele sabe quem nós somos. Então volta lá para o capítulo 2, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe como que nós agimos, e Ele sabe o que é melhor para nós. Então Ele fez um livro cheio de exortações para que nós possamos ser abençoados. Porque se Deus não tivesse feito esse livro para nós estaríamos perdidos. Como é que nós iríamos andar? Uma vez que o nosso coração é assim. Então, eu quero caminhar com você, eu não vou conseguir pregar. Olha o horário, 8 horas. Então, eu não vou pregar, mas eu quero caminhar com você nesse livro. E na quinta-feira, eu trabalho o entendimento maior que o Senhor me deu. Mas aqui nós temos o nosso Deus, que conhece o homem, sabe quem nós somos, Ele está abrindo o coração dele para nós. Eu não sei se você já teve aquela sensação de ler a Bíblia, eu já tive muitas vezes, principalmente quando você lê Jeremias capítulo 2, Isaías capítulo 1, capítulo 2, tem uma hora que você está lendo a Bíblia que você fala assim, por que Deus está fazendo isso? Por que Ele está falando para o homem, olha, vocês me deixaram, vocês me abandonaram, como se Deus estivesse, sabe, se colocando numa condição de falar, ei, por que você está me deixando? Porque se eu fosse Deus, eu chegaria no céu e já acabava, mandava um negócio lá de cima e já, né? Graças a Deus que eu não sou Deus, né? E graças a Deus que você não é Deus, porque você também faria isso, sim ou não? Então, tem hora que eu estou lendo a Bíblia, agora volta para mim aqui, acordei que eu precisava, volta para aqui, volta aqui, volta aqui. Então, tem hora que eu estou lendo a Bíblia, que eu olho e falo assim, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor está fazendo isso? Lembre-se que o Velho Testamento é sombra do Novo Testamento, eu falo muito isso aqui. Você tem que entender que esses 39 livros que foram escritos no Velho Testamento são sombra para nós entendermos a visão de Deus num contexto macro. Se você só lê o Novo Testamento, você vai se perder. Você tem que entender que aquilo que Jesus falou, o que os apóstolos falaram, está dentro de um contexto. Quando o apóstolo Paulo fala sobre guerra, batalha espiritual em Efésios 6, você tem que entender como é que essas guerras se travavam no Velho Testamento, como é que Deus agia nessas guerras. Que uma pessoa em pecado no acampamento podia levar todo mundo ao caos. O que é guerra espiritual? Como que são essas batalhas? Como é que esses exércitos se ajuntam? 5 reis se ajuntam contra Israel. O que é uma aliança? Então o Velho Testamento é sombra. E Deus começa a abrir o seu coração aqui no capítulo 2 para
Israel. Na verdade, para Judá, porque Israel já foi levado para o cativeiro. E ele, olha o versículo 2, eu vou caminhar com você e vou aplicando na nossa vida, tá bom? Eu gostaria que agora, em nome de Jesus, ao ler, você tente aplicar isso no nosso contexto. Deus fala para Jeremias, vai e clama. É como se Deus falasse assim, faça eles escutarem. Eu não quero acabar com eles. Eu preciso que eles escutem o que eu estou falando. Assim diz o Senhor. Olha, eu me lembro de quanto você me amava quando você era jovem. Esse jovem nós podemos falar quando você conheceu Jesus, quando você chegou perto dele. Do teu amor quando você o viu como Senhor da tua vida. E de como você seguia o Senhor Deus no deserto, numa terra em que não se semeia. Eu vejo aqui Deus falando assim para nós. Puxa, você me amava naquele momento de transição. Porque quando nós aceitamos Jesus, ainda que você estivesse bem financeiramente ou não, ainda que você estivesse bem no teu casamento ou não, ainda que você estivesse bem com a tua vida emocional ou não, quando você aceitou o Senhor Jesus, é aquele momento de sair do Egito e passar pelo deserto. É um momento de travessia, é um momento de descontaminação. O dia que você conseguir ler um pouco melhor a Bíblia, você vai ver que os 40 anos que o povo ficou no deserto foi um tempo de descontaminação, de tirar do povo os costumes do Egito. E quando o povo entrou na terra prometida, depois de 40 anos, esses costumes já ficaram para trás, até porque toda a geração mais velha já tinha morrido. Então, é como se Deus falasse assim para nós agora, vamos olhar o versículo 2 para nós. Puxa, você se lembra quando você me amava? Quando você me aceitou? Quando você se tornou a minha noiva? E que você teve que fazer uma travessia e você falou assim, eu vou parar de falar palavrão. Isso não é de Deus. Eu vou parar de mentir porque isso não é de Deus. Eu vou mais na igreja porque eu quero aprender mais de Deus. Eu quero cultuar a Deus. Eu quero falar para as pessoas. Você se lembra disso quando você me amava? Ele está falando isso para Israel. Versículo 3. E você era consagrado do Senhor. Você era como suas primícias. Todos os que te devoravam, ou seja, todos aqueles que tiravam algum pedaço de você, que tiravam vantagem de você, o Senhor tomava essa situação e cuidava de você, vinha mal sobre eles, mas o Senhor preservava você. E aqui eu não creio que Deus esteja falando para nós hoje de pessoas, mas eu creio que o Senhor esteja falando para nós de demônios que tentaram contra nós e o Senhor nos protegeu. Olha o versículo 5. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam os vossos pais em mim, para que de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, se tornando nulos neles? O que eu fiz de errado? Você já imaginou Deus falando isso para o povo? O que eu fiz de errado, pessoal? É impressionante isso, é muito triste. Porque quando uma pessoa é abandonada, é uma dor terrível quando alguém se sente abandonado. Um filho que cresce sem a presença do pai legítimo, ainda que ele mostre que ele está feliz na frente de todo mundo, dentro dele tem uma tristeza. Um filho como eu, que cresci sem meu pai porque ele morreu, tem uma tristeza. Agora, se sentir abandonado é muito forte. E Deus está falando isso, está dizendo assim, o que eu fiz de errado para você me abandonar? É interessante porque o Senhor Deus, Ele fala assim, olha o versículo 9, Ele fala assim, eu queria que vocês se reunissem e vocês pleiteassem sobre um assunto. O que é pleitear aqui? É que vocês se reúnem e façam tipo de um tribunal, uma avaliação, que vocês chamem, como se vocês chamassem vários advogados para pegar um assunto e esses advogados julgassem esse assunto. Deus está falando assim,
eu queria que vocês se reunissem e pleiteassem sobre esse assunto. Aliás, chame os teus filhos também para julgar esse assunto. E ele fala assim no versículo 10. Pergunta para qualquer um, desde Chipre até Quedar, do norte ao sul, como se ele estivesse falando para nós. Se você já ouviu alguém fazer isso, você já viu alguém deixar um Deus pagão, um Deus que não é Deus? As pessoas que têm Deus que não é Deus, não deixa. E vocês estão deixando, versículo 11, vocês estão deixando a glória, vocês estão me deixando. Deus está falando isso para Israel, mas é algo para a gente pensar. Esse abandono deste povo, ele é fácil ver como é que isso aconteceu. Eu falei semana passada sobre o falso e o verdadeiro. Se você não esteve, por favor, assista na internet. Nós temos vivido hoje tempos falsos, de muitas profecias falsas, de muita gente tentando confortar a igreja com mentiras falsas. E isso tem gerado, no meio da igreja evangélica aí fora, umas centenas e milhares de pessoas que não andam mais com Deus por se sentirem frustradas, porque receberam mentiras falsas. Olha o versículo 8. Como é que essas pessoas abandonaram Deus? Como é que elas abandonaram Deus? Versículo 8 diz, os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? Ou seja, os sacerdotes estavam contaminando o povo com informações erradas. E os que tratavam da lei não me conheceram? Os pastores prevaricaram contra mim? Ou seja, um sistema estava todo errado. E quando você recebe um ensino errado, preste bem atenção, quando você recebe um ensino errado, você tem um ensino errado, você passa a ter uma esperança errada. Ensino errado gera uma esperança errada. Uma esperança errada gera um trabalho, um esforço, uma vida errada. Já que eu tenho uma esperança errada, eu vou trabalhar em cima dessa minha esperança. E um trabalho, uma vida errada, vai gerar um fim errado. E Deus fala assim, vocês abandonaram a glória, porque vocês começaram a dar ouvidos a pessoas que estavam te enganando. Vou parar aqui para falar algo que o Espírito Santo está falando comigo. Meu irmão, é muito importante você ler a Bíblia, para você não ser enganado. Se amanhã algum ditador entrar na nossa nação e proibir que nós venhamos a nos reunir, porque isso pode acontecer a qualquer momento no nosso país. Quando eu falo a qualquer momento, não é daqui 1 ano nem 2, mas pode acontecer a qualquer momento. De um dia um ditador falar, ninguém mais se reúne nas igrejas. Você tem que saber a palavra de Deus no seu coração, para não ser enganado. Esse povo se afastou de Deus. Agora, vamos avançar um pouquinho. Vamos avançar. Nós vimos, o Senhor está falando para eles, por que vocês me deixaram? Qual que é a razão de vocês me deixarem? Vocês deixaram a glória. Vamos para o versículo 12. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque quando uma pessoa se afasta da verdade, o Senhor fala no versículo 13, 2 males as pessoas vão praticar. Bom, o primeiro é fácil. O fato de se afastar, já diz que saiu da presença de Deus. Então fala assim, versículo 13, 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Então olha só o que Deus está nos ensinando. Quando eu tenho um ensino falso, eu vou ter uma esperança falsa. Se eu tenho uma esperança falsa, eu vou ter um trabalho em cima dessa esperança falsa que não vai dar certo. E o fim disso vai ser pior ainda. Não dá tempo, porque eu tinha muita coisa para pregar, mas ele está falando aqui sobre os pais. Ele fala assim,
Pergunte para os seus pais se eu fiz alguma coisa de errado. Ele fala no versículo 5. Pergunta para os teus pais. Então a gente já vai começar a aprender o seguinte: se eu não for sábio, se eu não tiver um conhecimento firme no que Deus tem para mim, não no que o homem está me ensinando, o Edson está ensinando, se eu não tiver esse conhecimento de forma verdadeira com Deus, os meus filhos serão piores, porque eles terão um ensino pior, e assim a minha geração vai ficando pior. Quer ver uma coisa? Eu falei sobre isso no podcast. Nós estávamos falando sobre educação, e eu falei assim, as leis, vocês já perceberam? Vou fazer uma pergunta, tá bom? Já perceberam que as leis estão cada vez mais complicadas para nós? Sim ou não? Leis sobre a família, está pior ou não está? A Adriana fez o RG nova dela agora, fez um RG novo, e no RG dela está aquilo que a gente já sabia, não tem mais pai e mãe, tem filiação. Você já percebeu que as leis estão cada vez mais complicadas para nós? Tem uma lei tramitando no Congresso para acabar com o casamento. Não é o casamento papel, é o casamento religioso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que criou o casamento? Foi Deus. O casamento religioso é antes da lei, antes das leis dos homens. Mas agora eles querem fazer uma lei para acabar com o casamento religioso. Mas por quê? Qual que é a ideia de acabar com o casamento religioso? É porque eles querem dar para as pessoas a liberdade de fazer isso. Então, a partir de qualquer momento, as pessoas podem estar numa sala com a porta fechada, e um amigo pode decretar, o amigo e a amiga, marido e mulher. Qualquer um pode decretar isso, logo. Vai poder fazer isso. Não vai mais precisar ter a bênção do pastor. Não vai mais precisar ter a bênção do padre. Não vai precisar mais... Não, é só um amigo que pode fazer isso. Aí você pensa assim, mas Senhor Deus, por que essas leis incomodam eles? Então vamos lá, vamos aprender. Quem é que faz as leis? São homens, sim ou não? Como é que está a lei dos homens que fazem, como é que está a vida dos homens que fazem a lei? Cada vez melhor ou pior? A vida dos homens que fazem as leis estão cada vez pior. Segundo, terceiro casamento, quarto casamento, filhos de 3, 4 relacionamentos. Então esses homens que estão fazendo as leis estão tendo uma vida cada vez pior, porque eles estão longe das direções de Deus. E uma vez que eles estão longe das direções de Deus, eles estão tendo vidas cada vez pior. Então eles precisam fazer leis que ajude. Eles não estão pensando em fazer coisa má. Eles não têm Deus. Olhe para eles não têm Deus. Eles estão tendo uma vida totalmente destrambelhadas, terceiro casamento, filhos de 3, 4, 5 relacionamentos, e agora eles olham para eles e falam assim, eu preciso fazer uma lei para isso. Está todo mundo sofrendo. Se eu acabar com esse negócio chamado família, meu filho para de sofrer. Se eu acabar com o dia dos pais, minha filha para de sofrer. Se nós acabarmos com... E eles querem acabar com tudo que faz com que eles não sofram. E assim eles estão criando leis, porque eles não sabem quem é Deus. Eles não estão lá pensando assim, eu vou acabar com os evangélicos. Não, eles não estão assim, gente, acredite. O demônio que está atrás disso, sim. Mas eles não estão assim. Eles estão com uma vida totalmente destruída, e por estarem com uma vida destruída, eles olham e falam assim, como é que a gente pode resolver isso? Como é que a gente resolve essa questão de quem quer casar com o mesmo sexo? Como é que a gente resolve a questão de pessoas do mesmo sexo querendo adotar uma criança? Tadinho, eles não têm filhos. Vamos deixar eles ter filhos. Eles não têm Deus. Então eles estão tentando fazer leis que diminuam o problema, o sofrimento da humanidade. Só que nós sabemos que isso não vai diminuir. Isso só vai aumentar. Porque um erro, Jesus falou que um abismo chama outro abismo. Você resolve um problema, vai aparecer outro problema. E você resolve esse problema que já está errado, você resolve da forma errada, vai trazer outro problema. Por isso que nós vamos entrar nessa campanha de jejum e de separação para tirarmos a iniquidade da nossa geração. Porque muitas vezes nós estamos vivendo achando que está tudo bem, e não está. E isso está trazendo consequências para a nossa família.
Olha, vamos voltar aqui para Jeremias. Como eu disse, eu não estou conseguindo pregar, eu estou só te ensinando. Eu estou lendo a Bíblia e trazendo. 2 males esse povo trouxe sobre eles. Agora, olha o versículo 14, porque eu vou ficar no versículo 13, mas olha o versículo 14 que eu vou pregar de quinta-feira em diante. Acaso Israel é escravo ou servo nascido em casa? A pergunta é de Deus. Deus está perguntando para o povo: vocês são escravos ou vocês são meus servos que nasceram numa casa? O que ele quer ouvir? Vocês são meus servos. Se fosse hoje, Deus estaria falando assim: vocês são meus filhos ou vocês são escravos? E nós íamos falar o quê? Somos filhos. Nós somos filhos. Então, se são filhos, por que vocês estão vivendo todo esse mal? Eu não preparei esse mal para você. Eu fiz vocês passarem. Volta um pouquinho aqui, volta para o capítulo 2. Tanta coisa, Senhor. Versículo 6. Onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Deus está falando assim: eu te protegi durante toda essa travessia. Você, quando me aceitou como Senhor da sua vida, e você entrou naquele deserto de se descontaminar, de se libertar, de tomar uma decisão por mim, de ser meu servo, de ser apaixonado por mim, eu te protegi, porque quando você, meu irmão, escute, quando você toma uma decisão de seguir Jesus, você não sabe o ataque demoníaco que vem sobre a nossa vida. Você talvez não enxergue, mas quando você falou assim: Senhor Jesus, eu quero te seguir, os demônios, espíritos familiares, vão vir com tudo sobre você. Como diz lá em Isaías, eles são demônios que não deixam ir. E Deus falando assim: eu te protegi. Você andou por todo esse lugar, você não viu, mas eu te guardei. Quando você toma uma decisão por Jesus, você corre riscos. Eu lembro eu sempre fui bem convertido, sabe, irmãos? Eu sempre fui muito bem convertido. Eu não me converti pela metade, não. Um dia eu estava sentado na piscina com um chefe amigo meu. E eu estava para ser promovido, para assumir a gerência do Nordeste, da Bahia para cima. Eu ia me encontrar com o Wilson para lá. Eu estava na piscina, num resort com ele. Aí eu olho assim no peito dele, ele tinha uma pedra furada aqui com um cordão de ouro. Eu segurei assim no cordão e falei assim: ô Sérgio, o que é isso aqui? Ele falou assim: isso aqui é por onde passam os meus guias. Eu segurei e eu amarrei. Eu falei: em nome de Jesus, não vai passar mais nada sobre a sua vida. Aquele homem passou a me perseguir de uma forma insana. Meu amigo. Ele passou a me perseguir de uma maneira insana. Quando você aceita Jesus, você não sabe os riscos que você está correndo, meu irmão. Mas eu vou te falar a verdade. Os riscos são grandes, mas o Deus a quem você aceitou é muito maior e te livrou de todos eles. O Deus a quem você aceitou, Ele é poderoso. E quando você aceitou Jesus, Ele falou assim: agora esse é meu filho e você não toca mais, demônio. E aí o Espírito fez todas as coisas para te destruir, mas o Senhor olhou e falou: não vai tocar no meu servo, porque ele é meu ungido. Foi assim que Deus fez. E Deus está falando aqui no versículo 6, eu te protegi no deserto, você andou por lugares onde ninguém anda, você fez o que ninguém faz, mas eu estava com você. E o que acontece com essas pessoas? Volta lá para o versículo 13. 2 males vêm sobre nós: deixar o manancial de águas vivas e cavar cisternas rotas. E eu vou encerrar falando sobre isso. Deus é o manancial. Fale comigo: o meu Deus é o manancial. Fale comigo assim: o meu Deus é o meu manancial. Meu único manancial. Meu verdadeiro manancial. Glorioso manancial. Esse é o tema dessa noite. Deus é o meu manancial.
Sabe o que é poço, né? Sabe o que é um poço? Poço é algo que você vai trabalhar para tirar água, vai ter que ir fundo. Mas eu não sei se você sabe, mas tem regiões desérticas que você pode afundar lá 1000 metros, você não vai tirar uma gota de água. Então não adianta querer fazer poço em certo lugar que não vai nascer. Poço. Manancial é onde brota a água. É onde ela flui, ela vem. Deus é onde faz brotar a nossa salvação. Água é salvação. Água está relacionada ao Espírito Santo e à palavra. Deus é a minha fonte de salvação. E agora essa fonte, ele fala que eu tenho que fazer cisternas. O que é uma cisterna? Cisterna é um local que eu vou criar, eu vou construir. Cisterna é algo que eu vou construir. Se acontecer de forma natural, não é cisterna, é lago. Mas se eu vou construir, se chama cisterna. Eu vou agora abrir um buraco para que essas águas que saem do manancial, alguns abrem esses buracos para as águas que vêm de chuva, das montanhas, mas eu vou abrir agora esse buraco, essa cisterna, para que as águas que entrem aqui do manancial fiquem aqui retidas e eu possa beber e viver dessas águas. Quem se afasta de Deus não tem dessa cisterna, não tem desta água. Pior, além de não ter a verdadeira água, o Senhor diz que a pessoa tenta fazer disso da sua forma e essas cisternas são rotas, são rachadas. Ou seja, ela está pegando água de qualquer lugar, mas essa água que vem vai embora. Você já percebeu que tem muita gente que anda com Jesus que não avança? Você já percebeu que tem muita gente que anda com Jesus que a coisa não flui? Financeiramente, emocionalmente, familiarmente. Muitas áreas não fluem. E se nós vamos entrar num tempo de jejum e vamos entrar num tempo de separação, será que não seria bom a gente olhar para aquilo que está escrito lá em Efésios? Vai lá, em Apocalipse, capítulo 2, abre lá. Apocalipse, capítulo 2. Será que não seria bom? Porque o que está escrito lá em Jeremias, também está escrito aqui em Apocalipse. Um foi escrito para Israel, e aqui quem está falando é Jesus para a igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que foi morto e tornou a viver. Alguém tem dúvida aqui que é Jesus? Aqui é Jesus. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas você é rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Perdão, eu estou no versículo 8, vamos no versículo 1, é na igreja de Éfeso, eu estou na igreja de Esmirna. Capítulo 2, 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Bom, quem são as 7 estrelas e quem são os 7 candeeiros? Leia no capítulo 1, você vai ver que as 7 estrelas são os 7 pastores das igrejas e os 7 candeeiros é a própria igreja. Aí está escrito no versículo 20, quanto ao mistério das 7, capítulo 1, 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das igrejas, os pastores que são responsáveis pelas igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então ele diz assim no versículo 1 do capítulo 2: eu tenho nas minhas mãos as estrelas e os candeeiros. E aí ele fala assim no versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Para aqui um pouquinho. Então tem muito apóstolo mentiroso, tem muito apóstolo que não é apóstolo. Na época de Jesus já tinha apóstolo que não eram apóstolos.
Está aqui, o Espírito está falando. Versículo 3. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Você então está fazendo direitinho. Versículo 4. Eu tenho, porém, contra ti, que você abandonou o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porque senão, eu venho até você e vou mover do lugar o candeeiro. Candeeiro é a igreja. Eu já falei várias vezes. Muitas pessoas não saem da igreja, é Deus que tira. Caso você não se arrependa. Então, vou parar aqui para fazer algumas perguntas para a gente orar. Eu quero orar com você nessa noite. Eu não quero ser roubado nisso. Lá em Jeremias, Deus está falando assim: o que eu fiz para você me abandonar? Será que não é hora, já que vamos entrar nesse tempo de quebrar iniquidades, será que não é hora da gente olhar para o nosso coração e vermos se nós realmente estamos no Senhor? Porque tanto Israel como a igreja de Éfeso, nenhum deles saiu da igreja. Israel não deixou de ser Israel, em Éfeso as pessoas não deixaram de ser igreja. Estavam todos ali, só que o coração deles estava em outro lugar. Meu irmão, nós não podemos viver nesses tempos brincando de igreja. Nós precisamos ser verdadeiramente igreja. Nós precisamos olhar para dentro de nós e ver o que está acontecendo. Onde estão os nossos valores? Onde está a nossa prioridade? Quem é a prioridade na nossa vida? É Jesus? É Deus? Eu preciso ter isso dentro de mim. Para que quando eu leio Jeremias, capítulo 2, eu olhar e falar assim: graças a Deus eu não sou esse. Eu não abandonei o Senhor. Eu tenho Ele em primeiro lugar. Feche seus olhos, eu quero orar com você nessa noite. Feche a sua Bíblia e feche seus olhos. Muitas coisas que têm acontecido na nossa vida, eu tenho assim certeza que não é vontade de Deus. Sabe, Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos transportou para o seu reino. Nos transportou para Ele. Para quê? Para que nós fôssemos abençoados, como diz lá em Jeremias. Deus nos tirou do deserto, nos tirou da esterilidade, nos tirou de um lugar onde se você semeava e não colhia nada, mas te colocou num tempo novo para você fazer e receber, ser abençoado. E essa bênção não é somente sobre o seu casamento. Essa bênção tem que chegar na sua vida financeira. Essa bênção não é só sobre a sua vida financeira, é sobre a sua saúde. Essa bênção não é somente sobre a sua saúde, mas é sobre os seus filhos. Será que por alguma razão, algum ensino errado, algum sentimento errado, alguma coisa que esteja no teu coração, que você aprendeu de forma errada, você esteja vivendo hoje, como Deus tem falado em Jeremias? Por que você me deixou? O que você aprendeu com os teus pais que hoje você está fazendo dessa maneira comigo? De repente você aprendeu com outra igreja, ou talvez pode ter aprendido até de forma errada aqui dentro mesmo. O Senhor tenha misericórdia de nós. Mas qual é o ensino que pode estar errado, que está te levando a ter esperanças erradas, a estar fazendo coisas erradas, e lá na frente você vai ser muito entristecido por ver que tudo deu errado. Deus nos ama. A maior prova disso é que Ele nos deu Jesus para morrer por nós. Como que está teu coração, meu irmão? Você está escutando Deus falar para você hoje: oh filho, eu sou o teu primeiro amor. Ou você está escutando Deus te dizendo: você tem se esquecido de mim. Tem outras coisas no meu lugar.
tem outras prioridades. O coração é muito enganoso, irmãos. Hoje nós falamos que amamos a Deus, amanhã aparece uma oportunidade de na faculdade e você nem consulta Deus, abandona tudo por causa de uma oportunidade de uma faculdade e lá vai embora todos os teus sonhos, todos os teus projetos, porque você está pensando em você e de repente Deus tem outras coisas. Isso para o casamento, isso para tudo na nossa vida. Vamos ficar em pé, vou orar por você, vou orar por nós. Na quinta-feira eu termino a palavra. Na quinta-feira eu tenho 40 minutos para pregar, eu vou ministrar toda essa palavra e vou fechar, porque aqui ele fala do Egito alto, do Egito baixo, ele fala de duas cidades do Egito, nesse texto, vai até o versículo 19, que eu quero ministrar isso, porque são demônios, mas eu queria que você agora só fizesse essa pergunta para você: onde está Deus na minha vida? Deus é algo religioso, onde eu vou nos domingos na igreja e pronto? Ou eu continuo vendo Ele operar na minha vida como Ele começou? E você continua abandonando o pecado, você continua buscando em Deus a limpeza do seu coração, para ser como Ele é. Eu queria chamar aqui para frente, por favor, os nossos pastores, nossos líderes. Venham para frente, por favor. A unção quebra jugo. Se você tiver ônibus para pegar, eu não vou demorar, tá bom? Mas se você tiver que pegar um ônibus que sai daqui a pouco e você não tem condições de esperar, eu te abençoo para você poder ir para sua casa, em nome de Jesus. Na quinta nós continuamos, ou você assiste depois pela internet. Mas eu quero ter um tempo de oração agora. Como eu disse, não longo, mas eu preciso orar e quebrar esse jugo. Jugo que vem sobre a nossa vida e que nos faz acreditar em mentiras. Hoje a igreja praticamente não fala mais de pecado, porque as pessoas ficam incomodadas em ouvir sobre pecado. Elas querem ouvir sobre prosperidade, sobre coisas boas. Elas só querem ser motivadas e não serem quebrantadas, humilhadas diante da poderosa mão de Deus. Pastor Marcelo pregou aqui na quinta-feira, ele falou sobre duas coisas, sobre fé e humildade. Hoje as pessoas não querem mais isso. E essa é a maior característica do Senhor Jesus que Ele coloca para nós. Olha para a tua vida. Você tem recebido desse manancial? Ele tem sido a fonte da vida para você? Você tem bebido dessas águas? Jesus falou que aquele que beber das suas águas nunca mais vai ter sede. Se você precisa que alguém coloque a mão sobre a tua cabeça para te abençoar, para que a sua mente seja abençoada, para que você possa pensar nas coisas de Deus e seja quebrado esses fios que ficam impedindo você de avançar. Se você tem consciência de que tem coisas que estão atrapalhando a tua mente, se você tem essa consciência, tem coisa atrapalhando a tua mente, deixa a gente orar por você para te abençoar e libertar a tua mente, para que a palavra de Deus flua, para que as águas de Deus entrem no teu coração e para que você possa guardar tudo isso em você como uma cisterna, para que você possa beber e saciar a sede de outros. Se você precisar de oração, você vem para frente. Senhor, quero pedir por esse momento, que o Senhor possa estar quebrando todo e qualquer fio, toda e qualquer ligação que possa levar os nossos pensamentos longe do Senhor e possa atrapalhar a nossa mente e possa, Senhor, estar influenciando a nossa mente para longe de Ti. Senhor, nós não queremos ficar somente dentro da igreja, que para nós é lindo. Nós queremos estar conectados com o Senhor, queremos ter relacionamentos com o Senhor, nós queremos ter experiências com o Senhor, queremos ouvir a voz do Senhor, queremos ter prazer em ler a Tua palavra, queremos ter prazer em tempos de oração. Senhor, você tem alguma coisa nos impedindo dessas liberdades, de falar contigo, de ouvir a Tua voz, de ajoelhar na Tua presença e clamar a Tua presença? Se tem algo que está nos impedindo, Senhor, quebra isso da nossa vida em nome de Jesus. Destrói essas forças do inimigo, do Egito sobre a nossa vida.
para que nós tenhamos, ó Deus, toda a sensibilidade de ouvir a Tua voz, de saber a Tua vontade. Abençoa-nos, Deus, abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Faz essa obra na nossa vida por completo, Senhor. Quebra toda essa ação de Satanás, quebra essa ação de esterilidade, Senhor, da nossa vida, para que nós, Senhor, possamos olhar e ver, ó Deus, que aquilo que estamos fazendo está frutificando, está avançando, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a área emocional, a área financeira, a área de relacionamento. Senhor, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, cada um nos seus relacionamentos, cada homem, cada mulher, cada jovem, traz a Tua bênção sobre eles em nome de Jesus. Ó Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Os nossos pensamentos não são bons, a nossa alma, Senhor, se desvia constantemente, Senhor. Ó Deus, o nosso querer muitas vezes não é aquele que nós queremos. Nós fazemos o que a gente muitas vezes não quer, porque nós sabemos do mal, mas a gente consente com o mal. Pai, vem quebrar isso na nossa vida em nome de Jesus, porque nós nascemos de novo, nós somos Teus filhos, e o nosso desejo, Senhor, é ter os Teus olhos sobre nós, e olhar para nós, e ter em nós prazer, Senhor. Ó Deus, abençoa o Teu povo, abençoa a minha vida, abençoa o nosso coração como igreja, como liderança, Senhor, para que o nosso coração esteja puro diante de Ti, para que nós não nos afastemos da Tua vontade, para que nós Te amemos acima de todas as coisas. Ó Deus, nós queremos Te amar acima de tudo, Senhor. Ó Deus, leva-nos ao primeiro amor, Senhor. Você pode orar nessa noite, você que não vai vir para frente, você que já veio, você pode fazer essa oração comigo. Faz a sua oração do seu jeito, mas fale para Deus: Senhor, me leve por primeiro amor novamente. Me leve a experimentar, Senhor, o primeiro amor. Me leve a experimentar a alegria de ser o Senhor, o Deus da minha salvação. Me leve a experimentar, Senhor, a alegria do Deus que perdoou os meus pecados, para que eu não fique olhando mais os pecados dos outros. Me leve, Senhor, a experimentar a alegria do arrependimento, porque foi o Senhor que mudou a direção da minha vida. Me ajude a levar as pessoas ao arrependimento, a entender os erros e não a acusar. Ó Deus, faz essa obra em nós. Faz essa obra em nós, Senhor. Estamos nos preparando para esse tempo de separação, Senhor. Estamos nos preparando para esse tempo de jejum. Limpa o nosso coração, Senhor, para que quando começarmos o jejum, o Senhor nos veja, ó Deus, em condições de separarmos esse tempo para Ti. Espírito de Deus, toma o nosso coração nessa noite. Senhor da glória, toma o nosso coração, Senhor. Espírito de Deus, toma o nosso coração, Senhor. Toma o nosso coração, Senhor. Toma o nosso coração. Tu és o manancial, Tu és a fonte da água viva, Jesus. Tu és a vida, Tu és a vida, Jesus. Tu és o manancial da nossa vida, Senhor. Aleluias, 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 aleluias. Faz essa obra em nós, Senhor. Orereba, saralabalabas.
Cadê o Caio? Cadê o pessoal da banda? Vamos, dá para tocar Não Seremos Abalados? Não seremos abalados. Vamos continuar orando e nós vamos cantar um louvor para encerrar. Toma posse dessa palavra. Ore a Deus por você, fale para Deus, Senhor, que meu coração possa estar totalmente nas tuas mãos, Senhor. Seremos abalados. Na batalha permaneceremos em pé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a imensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Meus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode.
mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Coloca a sua mão sobre o seu coração. Pai, nesta noite nós entregamos a Ti os nossos corações. Senhor, para nós é constrangedor, Senhor, ver o tamanho do Teu amor, a Tua graça derramada sobre nós, e o Senhor ainda nos perguntar: ó Deus, colocamos diante do Senhor nossos pecados, colocamos diante do Senhor, ó Deus, as nossas culpas, e sabemos que o Senhor na cruz do Calvário já tomou todas elas e levou contigo. Então nós pedimos: toma o nosso coração agora, para que nós possamos viver o primeiro amor e sermos libertos de toda e qualquer iniquidade que possa estar sobre a nossa vida. Prepara o nosso coração, Senhor, para esse tempo de separação, de jejum que nós colocaremos diante de Ti. E liberta a nossa geração, Senhor, a nossa família. Traz aquilo que tem que ser trazido à tona, porque nós queremos nos relacionar contigo, Senhor. Não é com a religião, não é com o homem, não é com a igreja, com a placa. É com o Senhor. Abençoa-nos, Pai. Leva cada um aqui, Senhor, na Tua bênção. Protege cada um no caminhar.
protege os seus pensamentos, e que nós possamos te amar, ó Deus, como era no início, e continuarmos a experimentar do teu socorro, da libertação que o Senhor tem para nós. Leva cada um, abençoa essa semana, abençoa suas vidas, seus filhos, que se alguém entrou aqui enfermo, saia daqui curado, em nome de Jesus, que quando chegar na sua casa não vai encontrar mais a dor, em nome de Jesus, e a glória é só tua, Senhor, porque o Senhor é aquele que faz todas as coisas em nós. E ao Senhor Jesus que está sentado no trono, ao nosso Cordeiro que morreu por nós, ao Cordeiro que tirou o pecado das nossas vidas, a Ele, através do Senhor, Pai, nós damos toda a honra e toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deus te abençoe, vai na paz. Na quinta-feira eu vou terminar a palavra. Se você não puder vir, depois você assiste pela internet. Mas que Deus te abençoe, vai na paz. Se você precisa de alguma oração que nós não fizemos, vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Ali está um ministério profético para trazer uma palavra de Deus para a sua vida, uma revelação de Deus para a sua vida.